Olá a todos, eu me chamo Francisco Arinedo Xavier Filho. Eu estou aqui para fazer a apresentação do meu projeto de pesquisa, que tem como título Desenvolvimento de uma ferramenta para detecção de plágio em códigos-fontes para apoio ao ensino de programação. Bom, começando, o plágio tem como significado a ação de plagiar ou copiar o trabalho alheio. No caso, o plágio na programação se aplicaria, no caso, às salas de aula, com alunos basicamente copiando o código-fonte de trabalhos de outros alunos que, no meio do ensino, é bastante comum de acontecer os alunos dividirem partes, trechos do código-fonte entre si para ajudar uns aos outros e alguns que, no caso, seria o principal para a gente poder encontrar nesse trabalho específico, seria aqueles que basicamente copiam todo o trabalho mas de forma a tentar modificar alguma coisa para tentar sobrepor isso, para tentar modificar para que não seja percebido tanto assim o plágio, não sendo um plágio explícito, digamos assim. Bom, basicamente, segundo Roy Cord, do livro deles de 2007, existem duas categorias de plágio, no caso de similaridade textual e de funcional. No caso, eles dividem a textual em três partes e a funcional em apenas uma parte. No caso da textual, a primeira parte seria onde tem fragmentos de códigos iguais, modificações de layout, adição e remoção de comentários para tentar assim enganar quem vai ler o código-fonte. A, a segunda fase seria onde também tem fragmentos de códigos iguais, estruturalmente ou sintaticamente, ou seja, mudando, permanecendo igual essas duas partes, tendo apenas modificações de nomes, tipos de variáveis, valores de algumas variáveis, layouts ou modificação apenas dos comentários. Já na terceira fase da similaridade textual, temos fragmentos de códigos iguais com algumas modificações adicionais, com declarações que podem ter sido adicionadas, removidas ou modificadas, juntamente com a modificação de identificadores, tipos de variáveis, textos de variáveis, layouts e comentários para assim tentar camuflar o máximo possível o plágio. E da similaridade funcional vai ter um tipo apenas que vai ser onde entre dois códigos-fonte, dois ou mais fragmentos de código vão executar a mesma tarefa, mas que a sua implementação tenha uma certa variação. Por exemplo, a troca de um for por um do while, por exemplo. Bom, basicamente, para a gente mensurar essa similaridade, a gente resolveu utilizar a técnica de comparação que é baseada em estruturas que é proposta por Donald Lancaster e Esposato no livro de 1981, onde o seu objetivo é encontrar entre dois códigos-fonte trechos desses códigos que são muito parecidos entre os dois. No caso, ele vai utilizar do princípio dos tokens, da tokenização, que cada parte do código-fonte vai ser substituído por um token único, que depois vai ser comparado os dois para ver qual seja a sua similaridade. Por exemplo, um nome de uma variável, por exemplo, pode ser trocado por um token que é apenas var underline name, por exemplo. Então, os nomes, por exemplo, se for dois códigos iguais com apenas modificações de nomes, todos os nomes vão ser substituídos por var underline name, que seria esse o token, no exemplo. Então, sendo assim, seria mais fácil de calcular a sua similaridade, já que não vai ser mensurada essas simples modificações de nomes, por exemplo, ou de valores. Bom, o modelo proposto para a ferramenta que está sendo desenvolvida é uma ferramenta online, um site na internet, por exemplo, ou na intraweb, que partiria desse diagrama, onde a gente primeiro tem o envio do código-fonte para o sistema, no caso, por exemplo, por parte do professor mesmo, que está fazendo aquela verificação entre o código de dois alunos, então ele vai enviar o código-fonte
O sistema vai fazer a validação de funcionamento para primeiro verificar se o código realmente está funcionando, vai fazer o pré-processamento, ou seja, vai tirar linhas desnecessárias, até comentários desnecessários, por exemplo, comentários em branco, e depois disso, de ter limpado trechos desnecessários do código, como partes em branco e etc., vai transformar todo esse código para tokens, para eles poderem ser verificados a sua similaridade, e depois que a sua similaridade for verificada, vai ser calculado e vai ser obtido o resultado. E para isso, a gente vai estar utilizando uma inteligência artificial, que é a arquitetura CodeBERT, que é baseado na arquitetura BERT, que basicamente ele vai pegar dois arquivos e comparar os dois para verificar a sua similaridade. Basicamente é isso que ele vai fazer. E a arquitetura CodeBERT é a implementação da arquitetura BERT, que a BERT já é basicamente essa de pegar dois arquivos, dois textos e verificar a sua similaridade, e vai trazer para o âmbito da programação. Ou seja, já tem estudos relacionados com a similaridade de códigos-fontes, mas isso muito básico para poder estar aplicando para esse trabalho de verificar a similaridade entre dois códigos-fontes. Então, basicamente, esse é o projeto de pesquisa atualmente. Eu estou trabalhando na implementação da arquitetura do CodeBERT, porque é uma arquitetura bem complicada, mas basicamente o que a arquitetura CodeBERT vai trazer é um modelo de inteligência artificial que vai ser modelado, e a partir da sua modelação vai ser feito um fine tuning que vai ser aplicado na inteligência artificial vários códigos fontes, sejam eles similares entre si ou não, ou seja, serem eles plágio entre os dois, e ele vai ser treinado. Isso é, vai ter lá especificando quais são e quais não são, para que a inteligência artificial esteja sendo treinada, para então depois, quando todo o processo de treinamento da inteligência artificial estiver pronto, ele seja capaz de receber os dois códigos-fontes que vão ser testados, para assim poder dar um resultado para a gente de quais são aqueles que realmente são plágio entre si e os que não são. E bom, basicamente, essa foi a apresentação. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas, e muito obrigado pela atenção de todos.